Vitória, Espírito Santo, uma cidade litorânea, banhada por um sol que brilha dourado sobre o mar. Era o dia 18 de maio de 1973. E ninguém poderia imaginar que aquela manhã aparentemente tranquila se tornaria uma das mais sombrias da história brasileira. O riso de uma criança ecoava pelas ruas de pedras. Pequenos passos apressados, mochila nas costas, uniforme azul e branco. O destino era a escola. O futuro ainda parecia cheio de promessas. Até que o tempo parou. Uma menina de apenas 8 anos desapareceria sem deixar rastros. O que viria depois seria tão cruel, tão desumano, que até hoje, meio século depois, o caso continua envolto em mistério, medo e revolta. E nasceu naquele instante um dos casos mais misteriosos e revoltantes de todos os tempos. Uma história real, tão assustadora que parece saída de um pesadelo. Mas não era um pesadelo. Era o Brasil dos anos 70, uma época em que a inocência não bastava para garantir a vida. Hoje você vai conhecer, ou relembrar, a história de Araceli. Araceli nasceu em 1964, filha de pai espanhol e mãe boliviana que chegaram ao Brasil em busca de esperança. Era uma garotinha cheia de vida, doce, estudiosa, amada pelos vizinhos e pelos professores. Tinha o cabelo escuro, os olhos castanhos e curiosos, e um sorriso tão grande que iluminava os corredores da escola. Brincava de boneca, pulava a amarelinha e sonhava em ser professora, uma criança comum, mas com um brilho diferente. Diziam que onde Araceli passava, a alegria se instalava. Era impossível não sorrir de volta. Frequentava essa escola Nossa Senhora do Carmo, onde era querida por colegas e professores, funcionários, uma menina doce, cheio de alegria e um sorriso contagiante. Mas a vida, às vezes, é cruel com os inocentes. E em meio à rotina simples de uma família trabalhadora, o destino começava a escrever algo terrivelmente diferente. Era uma sexta-feira. Araceli acordou cedo, se arrumou com pressa e deu um beijo na mãe. O cheiro de café ainda pairava no ar quando ela saiu de casa. A rua estava calma. Os vizinhos trocavam bom dia, o vento balançava as árvores. Tudo parecia normal. Mas aquele seria o último café da manhã que sua mãe faria com esperança no coração. A menina nunca mais voltou da escola. Horas depois, o relógio parecia zombar do desespero. A mãe foi à escola. Os colegas diziam que Araceli não havia chegado. A polícia foi acionada, cartazes foram espalhados, buscas começaram, mas o silêncio era absoluto. Era como se a terra tivesse engolido uma vida inteira. 6 dias depois, o país acordou em choque. Em um terreno baldio de Vitória, próximo à Avenida Leitão da Silva, um corpo em decomposição foi encontrado. O cheiro era insuportável, e o que os olhos viram, ninguém jamais esqueceu. O corpo era de uma criança. O reconhecimento foi devastador. Era Araceli. Seu pequeno corpo trazia marcas de uma crueldade indescritível. Havia sido drogada, violentada e assassinada de forma brutal. E para tentar apagar o crime, cobriram-na com cal, como se quisessem enterrar a verdade junto com ela. Mas mesmo coberta de cal, a verdade gritava no coração da mãe, nos olhos da cidade e nos jornais que, pela primeira vez, usavam a palavra barbárie para descrever um crime cometido em plena luz do dia. O país parou. O caso Araceli estampava as manchetes de todo o Brasil. A população exigia respostas, a imprensa cobrava investigações e a dor se transformava em fúria. Logo surgiram os primeiros suspeitos. Dário de Oliveira Neto e Dionísio Sechim, jovens de famílias ricas e influentes, conhecidos da alta sociedade capixaba. Diziam que haviam sequestrado Araceli, drogado e levado para uma mansão, onde a inocência foi arrancada de forma monstruosa. Mas as semanas se tornaram meses. E os meses? Silêncio. Testemunhas desapareceram, provas sumiram, e o poder começou a sufocar a verdade. O caso se tornava mais do que um crime. Era um retrato da desigualdade, da corrupção e da impunidade. Somente 10 anos depois, em 1983, o caso foi levado a julgamento. As mães, as famílias e o Brasil inteiro esperavam um desfecho, um gesto mínimo de justiça. Mas o que aconteceu foi uma ferida ainda maior. Os acusados foram absolvidos. Faltavam provas. Ou melhor, as provas haviam desaparecido. O Estado havia falhado. Para a mãe de Araceli, restou apenas a dor. Ela costumava dizer que não havia noite em que não ouvisse o riso da filha ecoando pelos corredores vazios de casa. Um eco que misturava saudade e revolta. E em cada canto de Vitória, aquele nome permanecia. Araceli. Um nome pequeno, mas impossível de esquecer. Durante anos, o caso se transformou em um fantasma coletivo. As pessoas evitavam falar sobre o assunto. Havia medo e havia também a sensação de que algo, ou alguém, ainda observava das sombras.
Diziam que nas madrugadas de maio, o terreno onde encontraram seu corpo ganhava vida, que era possível ouvir o vento sussurrando, como se alguém chamasse por socorro. Outros juravam ver uma silhueta infantil entre as árvores. Mas talvez fosse apenas o peso da culpa de uma cidade que não conseguiu proteger uma de suas filhas. O tempo passou, mas o nome Araceli Cabrera Crespo continuou ecoando. Tão forte foi o impacto do crime que, anos depois, o dia 18 de maio foi transformado em Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, um símbolo. Uma lembrança viva de que o silêncio pode matar e que a inocência precisa ser defendida. Hoje, escolas, igrejas, movimentos e famílias em todo o país relembram essa data. Cada vela acesa é um pedido de justiça. Cada criança protegida é uma vitória em nome de Araceli. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? As versões se multiplicaram. Sequestro, vingança, ritual, influência política. A verdade, porém, ficou trancada entre as paredes de uma mansão e, talvez, entre as gavetas da própria justiça. Seria possível que alguém tão poderoso conseguisse enterrar um crime tão brutal? Ou será que a verdade nunca veio à tona por medo? Ou conveniência? Há quem diga que o caso de Araceli jamais foi esquecido, porque a própria menina não permite. Como se sua alma continuasse vagando, pedindo que o mundo não a deixe ser apagada. Será que isso é possível? Nas escolas, nas campanhas, nas marchas do dia 18 de maio, o nome de Araceli é lembrado. Mas mais do que um símbolo, ela é um lembrete de que a justiça tarda, mas o tempo nunca cala o que é verdadeiro. A mãe de Araceli partiu sem ver justiça, mas deixou uma promessa. Enquanto houver quem lembre do nome dela, minha filha continuará viva. E assim é. A cada história contada, a cada lágrima que cai ao ouvir seu nome, Araceli ressurge. Não como vítima, mas como um eco eterno da luta por proteção, verdade e memória. 50 anos se passaram, desde o fatídico 18 de maio de 1973. O mundo mudou, as ruas mudaram, mas aquele dia, 18 de maio, continua preso no tempo. Um dia que não acabou, o corpo de Araceli descansou, mas sua história não, porque há crimes que não terminam com a morte. Há crimes que continuam vivos, no coração de quem lembra e na consciência de quem esquece. Então eu te pergunto, o que você acredita que aconteceu com Araceli Cabrera Crespo em 18 de maio de 1973 no Espírito Santo? Foi apenas um crime terrível, uma cadeia de falhas na condução do caso ou um segredo enterrado sob o peso do poder? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego. Ative o sininho de notificações e não perca nenhuma das próximas histórias reais e enigmáticas como esta, porque sempre trazemos casos reais que não podem ser deixados esquecidos no passado, porque há segredos que o tempo teima em não apagar. E há histórias reais e tristes como esta, muito mais sombrias do que qualquer lenda contada.